da nossa comunidade. É muito importante isso. Temos visto tantas coisas e Deus está derramando o seu amor sobre tantas vidas, e eu quero que você pare domingo, faça um jejum para orar pela nossa comunidade, para que a gente seja luz no meio das trevas, como eu falei, para que a gente possa ser realmente o sal da terra que eles esperam e que a gente possa glorificar o nome do Senhor através da nossa vida. Quero trazer uma mensagem nesta noite, e o tema da mensagem desta noite é ouvir, agir e colher. Quero ler um texto bastante conhecido com vocês, em Marcos capítulo 5, do verso 24 ao 34. Um texto que nós citamos muitas vezes sobre a mulher que tinha um fluxo de sangue. E Marcos capítulo 5, do verso 24 ao 34. Quero que você abra sua Bíblia, eu vou ler ela, mas gostaria que você abrisse sua Bíblia e deixasse ela aberta, para a gente comentar algumas coisas bem interessantes. Marcos capítulo 5, verso 24 ao 34, vou ler na Nova Versão Internacional, diz assim: Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? E responderam os discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Senhor Jesus, fala conosco nesta noite. Tira de nós, Senhor, tudo que possa distrair, qualquer movimento na nossa casa, qualquer pensamento leviano, sono, cansaço. Senhor, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade, Senhor, para agir na nossa vida. E que nós possamos conhecer, Senhor, aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, porque eu sei que é bom, que é perfeito, é agradável. Por isso age, Senhor, nas nossas vidas. No nome precioso de Jesus eu oro. Amém e amém. Glória a Deus. Eu acho que esse é um dos textos mais conhecidos na Bíblia. E no ministério de Jesus nós temos alguns eventos que são impactantes, como a multiplicação dos pães, como a mulher que tinha o fluxo de sangue, como nós lemos agora, a história de Zaqueu, não é? E tantos outros que nós poderíamos falar, mas esses são assuntos chaves, porque eles têm a ver com a nossa realidade, eles têm a ver com o nosso dia a dia. Uma das coisas mais importantes que a gente tem que começar a entender é que nós só podemos conhecer o melhor de Deus se seguirmos os seus preceitos bíblicos. E se queremos viver grandes vitórias na nossa vida, se queremos viver grandes expectativas, grandes bênçãos na nossa vida, nós temos que mudar algumas coisas na nossa vida que são muito importantes. A primeira coisa é ouvir. Quando a gente vai lá no versículo 27, no texto que você leu aí, conta toda a história nos versículos anteriores, que ela tinha uma hemorragia e os médicos tinham trabalhado na vida dela e tinham tirado tudo dela e ela só piorava. Mas no versículo 27 tem uma frase que diz assim: quando ouviu falar de Jesus. Sabem, a nossa fé ela é alimentada pelo ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Não é ouvir o João Manuel, não é ouvir a Sueli, não é ouvir o pastor, é ouvir a palavra de Deus. Porque quando nós pregamos e se pregamos a palavra de Deus, a sua percepção, o seu conhecimento e a sua fé será alimentada por isso. E essa mulher alimentou a sua fé, porque quando vamos lá no versículo 34, nós vamos encontrar Jesus dizendo: filha, a sua fé a curou. Então, o que é que deu início a tudo isso? A fé dela. A fé dela, a nossa fé é um componente importante na nossa vida, porque quando não temos fé, o nosso horizonte é diferente. Falava sobre isso domingo, sobre como nós ficamos decepcionados, sobre como nós desanimamos da vida. Como muitas vezes as pessoas nos decepcionam e fazem com que nós fiquemos abatidos e longe de Deus. Mas nessa noite eu quero falar que você tem dentro de você algo chamado fé, e que você deve alimentar todos os dias. E como é que eu alimento, pastor? Ouvindo Jesus Cristo na sua vida, ouvindo a palavra de Deus. Há vários recursos que nós podemos utilizar para isso. Nós temos devocionais, nós temos a Bíblia, nós temos Minuto com Deus, nós temos uma série de coisas que nós podemos buscar todos os dias, e a palavra de Deus se cumpre na nossa vida, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E essa mulher ouviu falar de Jesus. O que é que isso fez com a fé dela? Alimentou a fé dela. Então, o primeiro passo que eu quero comentar com você nesta noite é que você precisa começar a ouvir Jesus na sua vida. Você precisa começar a ouvir falar de Deus na sua vida. Você precisa começar a ouvir isso dentro da sua fé, dentro do seu coração. O salmista Davi diz num de seus salmos que a palavra de Deus alimentava a sua fé, alimentava a sua esperança. Quando essa mulher ouviu falar de Jesus, a sua fé deu um pulo, deu uma acelerada, e fez com que ela simplesmente entendesse que havia esperança para ela. Quando nós alimentamos a nossa fé, a nossa esperança ganha força. A nossa esperança passa a nos alimentar, passa a nos movimentar, passa a nos leva a andar para frente. E nós muitas vezes ficamos querendo e desejando que Deus faça alguma coisa na nossa vida. No entanto, a nossa fé está fraca. E para que a gente possa sair do lugar onde a gente está, a gente precisa começar a ouvir Jesus Cristo. Então, esse momento em que nós estamos aqui, o que é que eu estou dizendo para você? Que Cristo é a esperança para você. É aquele pedacinho que está faltando para você acreditar e entender que Ele tem o melhor para a sua vida. Jesus é aquele que pode complementar a última milha, o último pedaço que falta na sua corrida para você conquistar a sua bênção. Mas você precisa ouvir de Jesus. Quando ouvimos de Jesus, uma das coisas mais lindas, e celebraremos no próximo domingo, é o que Ele fez na cruz por cada um de nós. E o texto de Isaías tem tudo a ver com isso. Quando diz lá em Isaías 53 que Ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que era necessário a ser pago para que nós tivéssemos paz foi posto sobre os seus ombros. E por cada pisadura, cada marca no seu corpo, nós somos sarados. Aleluia! Se nós não entendemos isso na nossa vida, é vã a nossa fé não tem certeza, porque se eu não entendo, não aceito, não acredito que Jesus Cristo é a esperança da minha vida por causa daquilo que Ele fez lá na cruz, eu não tenho fé. E aí, ir à igreja, escutar o culto, cantar uma música gospel, seja lá o que você goste, não faz efeito, porque você não tem uma relação com aquilo, não tem fé. Sabe a grande diferença das pessoas que conquistam as coisas com Deus? A Bíblia nos fala lá no livro de Malaquias, qual é a diferença entre aqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus? A diferença daqueles que não servem a Deus é que eles fazem tudo com as suas próprias mãos. Mas aqueles que servem a Deus, Deus está olhando, toma nota num livro, e Ele trabalha em nosso favor. Quando você acredita nisso, quando você toma posse nisso para a sua vida, a sua perspectiva é diferente. Porque Deus te ajuda no seu dia a dia, nas suas dificuldades, na sua luta, no seu problema, seja qual for o momento que você esteja passando.
Deus pode agir na sua vida e mudar a sua sorte. Mas para isso, a gente precisa começar a ouvir e alimentar a nossa fé. Se eu não alimentar a minha fé, seria o mesmo que eu continuar vivendo, mas não parar para almoçar, não parar para jantar, não tomar água. Sabe o que acontecerá em 2 ou 3 dias? Eu morrerei. E muita gente hoje tem matado a sua vida espiritual porque não alimenta ela. O que essa mulher ouviu? Ela ouviu que havia um homem chamado Jesus, que ele curava multidões, que ele multiplicava o pão e ninguém saía da reunião dele com fome, que ele simplesmente transformou a água em vinho numa festa lá nas bodas de Caná da Galileia, que ele era a diferença, que ele fazia tudo de uma forma diferente. Então o que é que ela faz? Ela alimenta a sua fé com isso, mas ela caminha na direção dele. E o segundo ponto que eu quero abordar com você nessa noite é agir. Sabe, de nada adianta eu dizer que eu tenho fé, mas não ter uma ação. De nada adianta eu dizer que eu acredito que Deus pode mudar a minha sorte, mas eu não fazer a minha parte. E gosto sempre de exemplificar isso, porque muitas vezes Jesus chegou para aleijados e disse: olha, levanta e anda. Muitas vezes Jesus chegou para leprosos que estavam distantes dele e disse: olha, vai lá no tanque de Siloé e se lave, você vai ficar curado. Sabe, não existe como nós vivemos o milagre de Deus na nossa vida sem a nossa parte, a nossa ação. Essa mulher fala no versículo 28 a seguinte frase: se eu somente tocar no seu manto. Em outras versões diz: se eu somente tocar na orla do seu vestido, no barrado aqui do seu vestido, eu serei curada. Note que a declaração dela é uma declaração de esperança. Não é uma declaração simplesmente de que, vou lá, vou ver o que vai acontecer. Não, de esperança. Eu serei. Se nessa noite você tem um problema e tem uma luta, que tal você começar a declarar? Se você está entendendo o que eu estou falando, por que você não declara: eu terei a vitória na minha vida em nome de Jesus? Sabe, mas não é declarar porque eu estou falando. É porque você tem certeza que Deus vai agir em seu favor, a sua fé está sendo alimentada, seu coração está sendo fortalecido na esperança de que Jesus Cristo pode mudar a sua sorte. Então você pode começar a declarar que você será. Por isso nós temos a nossa declaração. Quer que a gente comece a nossa declaração dizendo como? Sou abençoado. A bênção de Deus já está sobre a minha vida. A bênção de Deus já está sobre a sua vida. Você é todos aqueles requisitos, mas você precisa agir. Se lá fala que você é capacitado, haja como uma pessoa capacitada. Se lá diz que você é ungido, haja como uma pessoa que tem a unção do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Se você foi aceito, mostre que você foi aceito por Deus na sua vida, que você foi aprovado por Deus, que você é inteligente, que você... e todos aqueles adjetivos que nós temos lá, porque todas aquelas coisas Jesus já colocou. A Bíblia nos fala no Novo Testamento que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então nós já temos a bênção de Deus garantida para nós. Mas como é que eu saco nesse banco, pastor? Como é que eu retiro de lá o melhor de Deus para a minha vida? Com fé. E quando aquela mulher tem a atitude de ir lá e tocar no manto de Jesus, ela está agindo. Quando nós não agimos, Deus não pode mudar a nossa sorte. Sabe, muitas vezes a gente quer viver o melhor de Deus da nossa vida, quer viver um milagre, mas a gente não faz nada. Muito pelo contrário, alguns de nós às vezes até atrapalhamos Deus. Sabe, quando nós compreendemos que aquela fé que nós temos dentro do coração é suficiente para a gente começar a nossa caminhada, nós vivemos o melhor de Deus. Falei sobre isso no último domingo, quando o povo estava diante do Mar Vermelho, e eles clamam a Deus e dizem assim: e agora, Deus, os egípcios estão atrás de nós e diante é o mar. E Moisés fala com Deus. O que é que Deus fala para Moisés? Por que você está orando, Moisés?
Diga ao povo que marche, que entre em ação. Já tem a minha promessa. Eu falei que vou cuidar deles, que eu vou protegê-los, que nada vai tocá-los. Continue a sua marcha. Ah, mas tem um mar diante de mim. Tem um gigante diante de mim. Tem uma montanha ali daquele lado. Tem, sabe, um vale para mim atravessar. Tem uma muralha que eu não consigo ver aonde que eu vou entrar por ela. Em todas essas coisas, Deus nos manda agir segundo a nossa fé. E no próprio Novo Testamento, a palavra de Deus nos diz que Deus nos abençoa segundo a nossa fé. E o apóstolo Paulo é mais insistente ainda quando ele diz assim: ah, você tem fé? Mostre para mim o que Deus tem feito na sua vida. Mostre-me as suas obras. Mostre para mim. É assim que a gente vê o melhor de Deus na nossa vida, gente. É assim que a gente vê o quanto Deus pode operar e agir na nossa vida. Quando a gente tem fé e a gente age, a gente abre o caminho e o espaço para Deus fazer um milagre na nossa vida. A gente abre o mar e vive o milagre de Deus. A gente joga a pedra, sabendo que aquela pedra vai fazer toda a diferença e o gigante é derrotado. A gente vê a montanha e escala a montanha e vê que as nossas pernas estão fortes porque Deus me dá a força que eu preciso. Eu vejo a muralha e em nome de Jesus eu declaro que elas vão cair, porque elas vão cair e quando eu dou essa ordem elas caem, porque Deus está querendo agir através da nossa vida. Então eu vivo o milagre de Deus. Foi o que essa mulher fez. Se eu somente tocar no seu manto, eu serei curado. Pô, pastor, mas que coisa tão fácil. Como é que muda a história assim? Por causa da fé. Por causa da esperança que a mulher tinha dentro dela. Aquilo foi tão forte na vida dela, foi tão importante que foi suficiente para ela dizer que ela podia mudar a história dela só tocando na hora do vestido de Jesus. Sabe, muitas vezes nós falhamos por não agir, por não ter a coragem. Às vezes a gente até tem fé dentro de nós, mas nós não temos coragem de agir. Nesta noite eu quero dizer para você, não adianta você ter fé, você tem que agir. Simples. Agir. Ah, pastor, como é que eu vou agir? O meu problema é tão complicado. Sabe uma das coisas que acontece quando Deus nos dá uma palavra de vitória? Quando a gente ouve a palavra de Deus, e a palavra de Deus é uma palavra de vitória sobre a nossa vida, e a gente toma posse daquilo para a nossa vida e coloca e alimenta a nossa fé, nós começamos a ter direcionamentos de Deus. Nós começamos a ter dentro de nós uma direção do que devemos fazer. A Bíblia diz que quando nós somos colocados à prova, nós não devemos ter medo do que vamos falar, porque o Espírito Santo coloca nos nossos lábios aquilo que a gente deve falar. E se a gente está intimamente vivendo a nossa fé, dependência de Deus total, quando vem a luta, quando vem a dificuldade e nós colocamos isso na mão de Deus e falamos: Deus, eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. Quando você olha o problema, Deus, através do Espírito Santo, coloca na sua vida as palavras corretas, te dá a estratégia correta, te dá como você deve agir e você então vive o milagre. Aquela mulher, quando ela alimentou a sua fé por ouvir falar de Jesus, ela deu vazão ao direcionamento de Deus, que deu para ela esse entendimento. Se eu somente tocar no vestido dele, eu ficarei curado. Em algumas versões diz, se eu tão somente. Em outras versões diz, somente. Mas o que é que está dizendo todas essas palavras, pastor? Que eu precisava de muito pouco para ser curado. Só uma coisa, somente. Só uma coisa. Pequena, simples, é o que muda o nosso viver. O agir de Deus na nossa vida, ou a nossa ação para viver a promessa de Deus, precisa de muito pouco da nossa vida. Precisa de somente alguma coisa. Um pequeno. Sabe, aqui tem uma grande diferença que eu quero comentar. Deus nunca vai pedir para você algo maior do que você pode fazer para Ele, para fazer um milagre na sua vida. Deus nunca vai pedir para você algo
impossível. Aquela mulher foi curada porque ela tocou, ela sentiu, se eu somente tocar nele, eu serei curado. Davi entendeu que ele precisava de uma pedra para derrotar Golias. O povo hebreu entendeu que ele só tinha que andar para viver o milagre de Deus na sua vida. Aquele paralítico que escutou Jesus mandando ele tomar a sua cama e começar a caminhar, entendeu que ele só precisava ficar em pé. Ah, pastor, mas isso aí é muito simples. Sabe, nós temos um problema sério, porque nós complicamos as coisas com Deus. E Deus é misericordioso, é amoroso e sempre pronto a nos ajudar. E graças a Deus, Ele é tardio em enviar-se. Porque Ele olha para nós e vê quantas vezes nós criamos dificuldade. E Ele fala isso aos saduceus e aos fariseus numa determinada situação. E quando Ele diz assim, olha, vocês criam situações tão complicadas que nem vocês conseguem cumprir e impedem que as pessoas vivam o reino de Deus. Nós somos assim. Um antigo livro que eu gosto sempre de citar e eu leio muitas vezes porque é um livro muito pequeno, antigo. Ele é dos anos 70. Eu já era criança naquela época, tá? Não era tão velho não. Mas aquele livro do pastor David Wilkerson, o título já é uma coisa interessante. Ele diz assim, o seu problema é você mesmo. E quando você olha lá o livro e lê, eu já li ele várias vezes, é muito interessante porque ele diz assim, nós temos uma mania de dificultar, de criar problemas para Deus agir na nossa vida, quando o que nós precisamos é descansar, é confiar, é entregar. E quando a gente não faz isso, o que a gente faz? A gente complica. Sabe como a gente faz algumas coisas que às vezes a gente depois fala assim, puxa, eu estou fazendo isso aqui de uma forma tão complicada, era tão fácil se a gente fizesse assim. Mas a gente primeiro sofre para depois entender. Sabe, nessa noite eu quero dizer para você, é muito importante que você pegue essa fé que você tem e comece a agir naquelas áreas que você tem tido dificuldade, que você tem tido problema, que você tem clamado a Deus. Comece a agir segundo aquilo que Deus colocar no seu coração. Ah, pastor, eu tenho problema de relacionamento com aquela pessoa, não sei o quê. Ah, pastor, Deus tem que dar uma chance de falar para ela. Às vezes Deus está falando para você, apenas olhe para ela e diga bom dia. E você vai desmontar toda a dificuldade, todo o problema para você conversar com ela. Às vezes você está tendo um problema com o seu marido, com o seu filho, com a sua esposa, e Deus está falando para você, e você está dizendo, Deus, como é que eu vou resolver esse desentendimento que nós temos aqui em casa, quando Deus às vezes está pedindo para você apenas sorria para a sua família. Sabe como é que eu vou resolver o meu problema financeiro, a minha dificuldade financeira, quando Deus está dizendo simplesmente para você, pega o dinheiro que você tem e pague as contas mais importantes. O resto, eu vou te ajudar a resolver. Sabe o nosso pavor? Por que eu estou dando esses exemplos? Porque a gente tem um probleminha. A nossa ansiedade nos atrapalha. O nosso medo nos atrapalha. A nossa dificuldade de compreender que Deus age nas coisas simples nos atrapalha. E por último, o nosso orgulho muitas vezes nos atrapalha. Sabem quando Naamã foi encontrar com Eliseu e Eliseu disse assim, tá bom, vai lá no rio e se batiza. E Naamã fica indignado e ele diz assim, poxa vida, eu vim lá da casa do rei da Babilônia e, poxa vida, lá tem rios muito mais limpos que o Rio Jordão. Eu achei que ele, como um profeta de Deus, ia chegar, estender sua mão para mim, ia declarar cura sobre a minha vida. E ele mandou eu tomar banho. E ele fica indignado com aquilo, mas de repente um servo dele, sábio, aquele que era escravo dele, muito sábio, diz para ele o seguinte, escuta, general, se o profeta pedisse uma coisa complicada para o senhor não ia fazer, sabe? Ah, eu ia. Então por que não faz a coisa simples? Vai lá no rio e mergulha 7 vezes, como ele disse. E a Bíblia conta que ele vai até o rio.
e sai no sétimo mergulho, ele sai curado. Sabe? Nas coisas simples é que Deus muda a nossa história. Não são nas coisas complexas. Não são nas coisas complicadas. São nas coisas simples. E nessa noite eu quero dizer, haja nas coisas simples que Deus está colocando diante de você. Que Ele está colocando no seu coração. Não crie coisas complicadas. Não fique imaginando coisas complexas. Aquilo que Deus tiver que fazer, Ele vai fazer de uma forma simples e você vai se surpreender de como Deus muda a nossa história com coisas simples. A última coisa que eu quero comentar nessa noite é colher a promessa de Deus. Sabe, muitas vezes a gente colhe a promessa de Deus, mas a gente tem medo de dizer que aquele milagre aconteceu na nossa vida. Aquela mulher, conta-nos no versículo 28 e 29, que ela toca no manto de Jesus e ela sente que é curada. Que havia parado, acabado o seu sofrimento, a sua luta, a sua dificuldade. E Jesus sabe disso porque dele havia saído o poder. A bênção havia saído dele e ido para a vida daquela mulher. E quando Jesus para perguntar o que havia acontecido, é a mesma coisa que Deus faz com você quando Ele age na sua vida. Você tem aquela sensação e a certeza de que o milagre veio ou o milagre está vindo. Sabe, Jesus fica olhando para você esperando o quê? Que você reconheça o milagre dele na sua vida. Pastor, mas por que precisa isso? É muito importante, gente. Porque a nossa fé só se consolida quando a gente declara o milagre de Deus na nossa vida. Senão a nossa fé é que nem copo d'água. Tomei, acabou. Vou tomar outro copo. Tomei, acabou. Vou tomar outro copo. E assim sucessivamente. A minha fé, ela não tem que ser como um copo d'água que quando ele se esgota, eu vou buscar outro. A minha fé tem que ser como uma caixa d'água, como uma cisterna. Que cada vez que eu tomo, que a água entra, ela fica armazenada lá. Por quê? Porque o meu milagre de ontem é o meu degrau para a bênção do amanhã. Escute o que eu falei. O meu degrau de ontem é o meu degrau para a bênção do amanhã. Quando eu simplesmente vivo pequenos espasmos, pequenos momentos na minha vida, e só me apego àquele momento, esqueço o que passou, esqueço o que tem por vir de Deus na minha vida, é como um pequeno copo d'água que eu tomo, que quando ele acaba, ele saciou minha sede, mas só para aquele momento. E amanhã eu começo de novo. A caminhada de fé é uma caminhada de vários degraus. E que eu tenho que continuar sempre subindo. Mas o degrau anterior ele é importante para o degrau seguinte. Quando Jesus para e chama aquela mulher, ele diz, a tua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Quando ele manda isso, ele está dizendo para ela, colha tudo isso que você acabou de fazer na sua vida. Você ouviu falar de mim, você tomou posse de que eu podia mudar a sua história. Você escutou a minha voz dizendo para a sua fé e dizendo, olha, se você tocar apenas no vestido dele, você será curado. Mas quando você reconheceu que eu fiz esse milagre na sua vida, você colheu o melhor de mim. Você colheu a consolidação da sua fé. Você colheu tudo o que eu tinha para você, não só aquele milagre, mas a eternidade para você. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Jesus não curou apenas aquela mulher. Ele declarou para ela que o restante da vida dela seria abençoado, porque seria um tempo de paz. E não haveria sofrimento sobre a vida dela. Você ficou livre do seu sofrimento. Quando Deus faz um milagre na nossa vida, lembra que eu sempre explico? Deus nos abençoa, não é uma sorte. Não é um momento. Sorte é um instante, é um momento. Mas bênção é algo eterno.
É algo que vem sobre a nossa vida, muda a nossa história e permanece para sempre na nossa vida. Por isso o apóstolo Paulo diz: você tem fé? Mostre-me as suas obras. Quais são as minhas obras? São as medalhinhas que nós vamos ganhando a cada milagre que Deus faz na nossa vida. Quando eu era criança, eu me lembro que era uma festa, a gente ia na escola dominical, e a coisa mais legal era colar estrelinhas na nossa lição. E aí, muitas vezes a gente enchia uma cartela, e aquela cartela dava direito a um presente, uma Bíblia, um presente, alguma coisa, mas aquelas estrelinhas eram experiências que a gente foi tendo, decorando um versículo, fazendo oração, fazendo isso, fazendo aquilo, e eu ia ganhando estrelinhas. Sabem, quando eu chegar lá na glória, eu espero que Deus fale: João, como foi a sua vida? Eu quero pegar cada uma dessas estrelinhas e falar: Deus, obrigado. Eu estou aqui por causa da tua graça. E por causa da tua graça, todas essas estrelinhas estão preenchidas e estão brilhando até os dias de hoje. Porque a cada passo a minha fé se solidificou. A minha certeza de que Deus está no controle de tudo foi maior e maior e maior. Então, eu cheguei aqui por causa da tua graça e por causa da esperança que eu vivi em cada milagre, cada mão que o Senhor colocou e agitou na minha vida. Como é que está a sua vida? Será que você tem ouvido realmente o que Deus tem falado? De nada adianta você ouvir ao culto e falar: eu vou esperar hoje o pastor falar tal coisa. Não, você tem que escutar Jesus falando ao seu coração. Assim como Ele está falando aí agora. Você que está me ouvindo e está pensando no que eu estou falando, eu sei que alguns corações estão queimando. E quando queima é porque é Deus falando diretamente com você e dizendo: eu quero mudar a sua história. Eu quero fazer diferente. E talvez você esteja se perguntando: o que eu tenho que fazer? Escute o que Deus está falando ao seu coração. Porque é pequeno o que Deus está pedindo a você. Muitas vezes Ele está pedindo: entrega para mim o seu problema. Descansa. E você não quer entregar, mas Ele está falando nessa noite para você: entrega, descansa. Talvez Ele está pedindo para você pegar uma única pedra para tirar contra esse gigante que tem assombrado a sua vida. Ah, mas uma pedra, o que vai resolver? O que vai resolver uma pedra? Sabe, muitas vezes a gente escuta algumas coisas e a gente sente dúvida. Há algum tempo atrás eu li um testemunho bem interessante de um homem que não conseguia dar o seu dízimo por causa da sua desorganização financeira. E um dia ele vendo o pastor falar sobre a importância de nós ofertarmos e dizimarmos, ele falou: Deus, como eu não dou dízimo, como é que eu posso ser abençoado? Mas Deus falou para ele de uma forma clara e disse assim: faça um propósito. E comece a dar aquele valor como um compromisso seu comigo, como se fosse o seu dízimo. Por isso que eu sempre falo: se você não é dizimista, defina um valor e comece a entregar. Ah, mas não é o valor do dízimo. O que vale é o propósito. E aquele homem assumiu de dar uma oferta de um determinado valor. E ele começou a dar. E nos meses que se passaram, ele viu a sorte financeira, a vida financeira dele mudar. Até o ponto que, quando ele se deu por conta, ele dava muito mais do que o dízimo. Porque ele acreditou, ele confiou. E quando ele agiu, ele abriu espaço para Deus trabalhar na vida dele. Sabe o que às vezes está faltando para nós colhermos o melhor de Deus na nossa vida? São pequenos passos. Pequenos passos que às vezes Deus coloca e assopra no seu ouvido. Como muitas vezes Ele fala: busque mais a mim. Leia a palavra, faça devocionais, esteja mais perto de mim. Esteja mais em comunhão com a igreja. Sabe, muitas vezes as pessoas têm algumas coisas na vida que são interessantes. Se a vida está ruim, estão lá, dentro da igreja, em comunhão. Não perde um culto, não perde uma reunião, está sempre pedindo oração, está lá clamando, chorando diante de Deus. Quando as coisas ficam boas: ah, pastor, não dá tempo de ir na igreja. Sabe? Ah, eu não... Puxa, tanta coisa, Deus, não dá tempo.
Mas às vezes as necessidades e os problemas vêm para nos manter perto de Deus. E Deus pede coisas simples para nós vivermos o milagre de Deus. Se você olhar a Bíblia inteira e pegar todos os milagres, não teve nenhuma coisa difícil. Todos eles foram simples e muitas vezes era uma coisa simples, como Deus fez na vida daquela mulher de Agar que fugia de Sara. Quando ela não queria ver o seu filho morrendo de sede no meio do deserto. Deus chega para ela através de um anjo e fala assim: Agar, olha ali, ó. Vira o rosto, presta atenção. Tem um poço ali, você está morrendo de sede e a água está a menos de 100 metros de você. Foi só olhar, foi só ver. O que é que Deus está pedindo para você aí agora? Eu sei de uma coisa, eu sei. Ele quer fazer um milagre na sua vida. Quer mudar a sua sorte. Quer fazer uma história nova, diferente na sua vida. Por isso eu convido você. Pega a sua vida. Comece a ouvir Jesus. Deixe isso alimentar a sua fé. E à medida que você tiver lutas e dificuldades, comece a agir naquilo que Deus colocar no seu coração. Então, você vai colher o melhor de Deus. E sabe o que você vai escutar de Deus? Sabe o que você vai escutar de Jesus? Sabe o que você vai escutar no Espírito Santo dentro de você, falando de você? Filho, filha, a sua fé mudou a sua vida. A sua fé mudou a sua vida. Vá em paz e fique livre de todo este sofrimento. Curva a sua cabeça. Senhor, eu te louvo por esta noite, pelo teu poder e pela tua graça. Pai, ao orar nesse instante, eu quero orar. E a primeira coisa que eu quero te pedir, Senhor, é que o Senhor acrescente a nossa fé. Levanta a nossa esperança, levanta, Senhor, a nossa convicção de que o Senhor está no controle de tudo e tem o melhor para a nossa vida. Pai, eu peço que o Senhor haja nas nossas vidas. Que assim como aquela mulher teve a coragem de levantar após ouvir falar de Jesus, teve a coragem de pensar de uma forma tão simples, de que apenas um toque seria o suficiente para ela ser curada. E ela colheu essa bênção. Deus, que nós tenhamos coragem de alimentar a nossa fé. E através de pequenos atos, de pequenas ações que o Senhor colocará no nosso coração, a gente possa viver todos os milagres, todas as bênçãos de Deus para a nossa vida. No nome precioso de Jesus eu oro e abençoo os teus filhos, para a tua honra e para a tua glória. Amém, Senhor, e amém. Se você não conhece Jesus, se a sua vida daqui a 5 minutos você não estiver mais vivo, quem você vai encontrar? Quero convidar você nessa noite a entregar a sua vida para Jesus, a confiar nele, como essa mulher confiou, para viver um grande milagre. Se você está longe de Deus, separado de Deus, e já esteve um dia perto de Deus e viveu muitos milagres, e nessa noite você está me ouvindo, eu quero dizer para você, Jesus continua te amando e quer você perto de novo. Eu convido você a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Em alguns casos, reconhecer novamente, mas viver o melhor de Deus na sua vida. Então eu quero convidar você a, nesse instante, dizer: eu quero Jesus Cristo na minha vida. Eu quero viver com Jesus. Eu quero viver milagres como essa mulher viveu na minha vida. Então eu convido você a fazer essa oração comigo. Você está me ouvindo? Está disposto? Tenho certeza que Deus vai ouvir sua oração. Então repita comigo: Senhor Jesus, eu venho a Ti. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu reconheço que Tu és o meu Salvador. Alimenta a minha vida. Eu quero ouvir falar de Ti. Quero fazer pequenas coisas para viver grandes milagres. Que eu possa sentir o Teu perdão e o Teu amor sobre a minha vida. Amém. Se você fez essa oração, nos procure.
Queremos explicar para você o plano da salvação, qual é o plano que Deus tem para você viver o melhor dessa vida. Quero lembrar você da nossa Santa Ceia no próximo domingo. E quero dizer que Deus tem o melhor para a sua vida. Esteja preparado, convide pessoas para participar. Convide a sua casa, domingo pare a sua casa para nós celebrarmos ao Senhor. Tenha um tempo de louvor, de adoração e celebre a ceia do Senhor. Prepare a sua mesa, poste na hora que nós começarmos o culto, poste a sua mesa lá no WhatsApp para dizer: essa é a minha mesa, eu estou pronto, esperando Jesus passar por aqui para ceiar comigo. Vai ser um tempo muito gostoso, muito agradável, mas prepare-se. O jejum pela manhã é muito importante para que você viva o melhor de Deus. Quero agradecer a sua presença, a sua audiência, e quero orar por você, te abençoando. Senhor, eu encerro essa reunião, declarando sobre os teus filhos toda a sorte de bênção, sobre todos aqueles pedidos que foram colocados no chat, sobre cada pessoa que nós nos lembramos agora. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos mudança de sorte, milagre, a tua boa mão sendo ministrada na vida dos teus filhos. Age, Senhor. Eu declaro cura, declaro saúde, declaro, Senhor, o restabelecimento de relacionamento, Senhor, toda dificuldade financeira, toda luta, toda dívida, toda obra maligna, tudo aquilo que vem para roubar a paz da vida dos seus filhos, eu declaro por terra agora, derrotado, destruído, debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. Olha pelo projeto de vida dos teus filhos, Senhor. Nós ainda temos 4 meses do ano e o Senhor tem me dado uma palavra de que há esperança para o nosso futuro. E eu creio nela e tomo posse, tenho vivido ela todos os dias da minha vida. Porque eu sei, Senhor, que se o Senhor pôde mudar a história da humanidade em 3 dias, em 4 meses o Senhor vai fazer grandes coisas na nossa vida. Por isso eu abençoo os seus filhos. Declaro sobre a vida deles uma semana de bênção, uma semana de vitória. Que eles possam viver o teu melhor na vida deles, porque eu os abençoo. E declaro sobre a vida deles a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a consolação, o gozo do Espírito Santo, seja sobre a vida de todos, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Boa noite, gente. Deus abençoe vocês e até a nossa próxima reunião. Glória a Deus.